Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança para a sua noite. Esse é o momento para desacelerar, aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus traga esperança, direção e paz para a sua vida. Ao final de um dia, muitas vezes percebemos o quanto a vida pode ser cheia de caminhos inesperados. Nem sempre sabemos exatamente para onde estamos indo. Às vezes, fazemos planos, mas surgem situações que mudam a rota. Outras vezes, enfrentamos momentos de incerteza em relação ao futuro, à família, ou ao trabalho, ou até mesmo às decisões que precisamos tomar. E é justamente quando o caminho parece confuso que a palavra de Deus nos lembra que não estamos caminhando sozinhos. Por isso, a reflexão que eu trago para você agora está no livro de Isaías, capítulo 42, verso 16. Aqui nós lemos: Conduzirei esse povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei essas coisas, não o abandonarei. Essas palavras foram dadas por Deus ao povo de Israel em um tempo em que eles estavam enfrentando confusão espiritual, dificuldades e um futuro incerto. Em muitos momentos da sua história, o povo havia se afastado de Deus e agora enfrentava um cenário de fragilidade e insegurança. Mesmo assim, Deus não começa com uma acusação, ele começa com uma promessa. Ele chama o povo de cego, não como uma ofensa, mas como uma descrição da condição humana quando não consegue enxergar claramente o caminho. Muitas vezes, também nos sentimos assim. Há momentos em que simplesmente não sabemos qual direção seguir, e é exatamente nesse ponto que Deus revela o seu cuidado. Quais as promessas que Deus faz ao seu povo e a nós hoje, através daquilo que lemos na palavra de Deus? Primeiro, Deus promete condução. Ele diz: conduzirei este povo cego por um novo caminho. Isso significa que quando não conseguimos enxergar o caminho, Deus se torna o nosso guia. Ele não apenas mostra a direção, ele caminha conosco e conduz cada passo da nossa jornada. Depois, Deus promete direção em territórios desconhecidos. Ele declara: eu os guiarei por um rumo desconhecido. Há momentos da vida em que entramos em fases que nunca vivemos antes. Enfrentamos decisões que nunca tomamos ou caminhamos por cenários que nunca sabemos como lidar. Mas é aquilo que é desconhecido para nós, nunca foi desconhecido para Deus. Ele conhece cada etapa do caminho. Deus também promete luz no meio da escuridão. Ele afirma: transformarei em luz a escuridão diante deles. Aquilo que parece confuso, obscuro ou assustador pode se tornar claro quando Deus ilumina o caminho. Muitas vezes, a escuridão não significa a ausência de Deus, mas apenas o momento antes de Ele revelar direção. Outra promessa poderosa aparece quando Deus diz: tornarei planos os trechos acidentados. A vida muitas vezes apresenta caminhos difíceis, cheios de obstáculos e desafios, mas Deus tem o poder de abrir caminhos, remover barreiras e transformar dificuldades em oportunidades de crescimento e amadurecimento. E então vem a promessa que sustenta todas as outras: não os abandonarei. Talvez essa seja a maior segurança da nossa vida, porque nossa esperança não está em saber todos os detalhes do caminho, mas em saber quem está caminhando conosco. Quando Deus está presente, até os caminhos mais difíceis podem se tornar caminhos de propósito. Essas promessas continuam falando diretamente ao nosso coração hoje. Deus continua conduzindo pessoas que se sentem perdidas, continua trazendo luz para momentos escuros e abrindo caminhos onde parecia não haver saída. Talvez hoje tenha sido um dia cheio de perguntas para você, talvez algumas situações ainda estejam sem resposta, mas a palavra de Deus nos lembra que Ele continua guiando a história daqueles que confiam nele. Aquilo que hoje parece um caminho desconhecido pode ser exatamente o caminho onde Deus vai revelar o seu cuidado, o seu poder e a sua direção para você e para a sua família. Quando Deus guia, até os caminhos desconhecidos se tornam caminhos de esperança. Quero deixar um desafio para você agora. Coloque nas mãos do Senhor
aquilo que ainda parece escuro ou incerto na sua vida. Entregue a Ele as suas preocupações, as suas decisões e os desafios que marcaram o seu dia, porque quando Deus conduz os nossos passos, nunca caminhamos abandonados. Se você deseja colocar nas mãos de Deus os caminhos do seu futuro, da sua família e das decisões que ainda precisam ser tomadas, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor nos guia. Obrigado porque o Senhor nos orienta. Obrigado porque o Senhor nos conduz em segurança. Quantas vezes erramos o caminho, damos muitas voltas, caminhamos por caminhos que não nos levam a lugar nenhum, simplesmente porque não permitimos que o Senhor guie e dirija a nossa vida. Pai querido, nós queremos colocar os nossos caminhos nas Tuas mãos nesta hora. Queremos colocar as nossas preocupações, queremos colocar as nossas maiores necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, profissionais. Queremos colocar, Pai, aquilo que realmente está diante de nós e não sabemos para qual direção seguir. Então, Pai, abra os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso entendimento e que pelo Teu Espírito Santo possamos entender quais são os caminhos que o Senhor quer que nós andemos, quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida. O que queremos, Pai, é viver a plenitude dos Teus propósitos, das Tuas bênçãos para a nossa vida. Então, Pai querido, aceita a nossa oração e mais uma vez te pedimos, aceite a nossa entrega, porque essa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esse momento de oração, de reflexão, se você foi fortalecido na presença do Senhor, não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal, também deixe aí os seus pedidos de agradecimentos e vamos juntos nessa caminhada de fé, oração e intercessão. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.